né? Sim. Boa noite, João Luiz, prazer, tá? Tê-los aqui conosco. Boa noite, Valmir. Desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Eu que agradeço. Agradeço muito lá o Luiz Cláudio, lá de Itatiaia, que ele me deu o seu contato, tá bom? Sim, meu amigo querido. Agradecendo o Cleverson, né, que está aí na parte técnica também, nos auxiliando, a você que nos fez o convite. Fico muito grato em poder contribuir um pouco com a casa. Amém. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu vou fazer a abertura do livro Fonte Viva, a lição 135. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procurar nas vítimas da maldade algum bem com quem possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentes e mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar a decisão de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Essa foi a nossa lição de abertura, né? Que a gente desculpe sempre, que a gente observe, né, as nossas falhas, as necessidades de mudança, né, de buscar o nosso interior, para a gente se tornar pessoas melhores e ter indulgência, né, compaixão com os outros, né, que muitas das vezes diverge do que a gente pensa, né, do que a gente acha que é a nossa verdade, mas que não é a verdade comum, né, não é absoluta para ninguém, né. Então, a lição fica aí uma advertência para a gente, né? A necessidade de perdoar sempre e nos perdoarmos também, que somos imperfeitos, em busca de nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? Queria convidar a todos agora, neste momento, para a gente fazer a nossa prece de abertura,
e que a gente possa aproveitar esse momento em que todos estamos aqui, né, online, unidos na mesma vibração, né, no pensamento do bem, que a gente possa aproveitar esse momento e elevar o pensamento a todas aquelas pessoas, parentes, amigos, que estão necessitando de auxílio e de apoio neste momento. Que a gente possa abrir o nosso coração e a nossa mente nesse momento de reflexão e pedir ao nosso Pai Maior toda a intuição necessária ao nosso irmão João Luiz, que está presente conosco nesta noite, nesta live, para que ele consiga passar para nós todas essas informações que ele traz para a gente e que nós saibamos extrair essências dessas palavras, palavras essas que podem trazer um novo norte para a nossa caminhada, no nosso dia a dia. Pedimos também, Pai, a Ti, que possa enviar os seus mensageiros, os seus médicos espirituais, a cada hospital, a cada lar, a cada irmão que necessita nesse momento de apoio e de amparo, que eles possam receber o lenitivo necessário para aliviar os seus sofrimentos e as suas dores neste momento de aflição. Principalmente para esses nossos irmãos acometidos pelo Covid-19, que só possa estar visitando a cada um deles, e levando, Pai, a tranquilidade, a paz, deixando a cada um deles a certeza de que é confiar em Ti neste momento, que o melhor será feito para cada um de nós, sob a vossa vontade. Sabemos também que nenhuma folha cai de uma árvore sem a vossa vontade, então que nós coloquemos a nossa fé em movimento neste momento e elevemos o pensamento ao nosso Criador. Pedimos também a Ti, Pai, que o Senhor possa abençoar cada lar representados, a cada participante desta live nesta noite, que o Senhor possa visitar cada lar desses, levando, Pai, a paz, a tranquilidade, o amor, a união, e que nós sejamos os portadores, Pai, dessas vibrações e dessas informações a todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar agora presente conosco, acompanhando a live desta noite. Sendo assim, pedimos a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade de luz, aumentou da nossa casa Eurípides Barçanufo, para iniciarmos a live da noite de hoje, dizendo graças a Deus que assim seja. João, vou deixar com você, daqui a pouquinho eu retorno, tá? Tá bem, Valmir. Fica à vontade, tá? Abraço. Obrigado, querido. Abraço. Então, mais uma vez, nosso boa noite ao Valmir, ao Cleverson, a todos os companheiros do GAEB e a todos que estão nos acompanhando pela página do Facebook do GAEB. A gratidão a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, a gratidão a Jesus que nos envolve com seus mensageiros de luz, do bem, e como disse o Valmir na sua prece, que essas nossas vibrações fraternais se estendam a todos os nossos irmãos do caminho, em particular aqueles que se encontram em maior sofrimento. E que a paz do Senhor seja em nossos corações hoje, agora e sempre. E o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Todos nós, na verdade, somos semeadores. Porque assim Deus nos criou. E embora tenha nos criado espíritos simples e ignorantes, mas dotando-nos de potencialidades e de perfectibilidade, haveremos nós de desenvolvermos essas potencialidades para atingirmos um dia a perfeição. A nossa condição de semeadores, porque Deus nos tendo criado e nos oferecido o livre-arbítrio, a possibilidade de construirmos os nossos destinos, temos através das nossas variadas capacidades, as capacidades intelectuais, emocionais,
sentimentais, morais e espirituais, condições de realizarmos o trabalho íntimo conosco mesmo, mas também de colaborarmos para que os nossos irmãos em humanidade recebam da nossa parte, da nossa cota de contribuição, o quanto nós consigamos colaborar no processo de crescimento deles e, particularmente e consequencialmente, colaborarmos na construção de um mundo melhor. Semeador é o que semeia, o que trabalha, o que realiza, o que opera. E Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. A condição do semeador, que em realizando, trabalhando, operando, pode então promover, realizar, atingindo os seus objetivos e conseguindo atender, dentro dos próprios impulsos de renovação, atender os objetivos para os quais nós fomos criados. Deus nos criou para a vitória, para a felicidade, para o amor, para atingirmos um dia a perfeição. E nesse sentido, todos somos semeadores. Antes de tudo, semeadores em nós mesmos, dos nossos próprios corações, cultivando a terra íntima, cuidando das nossas mentes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, cuidando das qualidades essenciais do ser espiritual. Embora vivendo uma experiência terrena, transitória, passageira, mas espíritos habitando um corpo físico, e não só para realizarmos as tarefas cotidianas ou primárias, primeiras, ligadas às nossas necessidades de sobrevivência no corpo físico, mas sabedores de que, uma vez desvestidos desta roupagem física, haveremos de retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida do espírito, ou a chamada vida espírita, com o resultado daquilo que semeamos ao longo do nosso caminhar. A doutrina espírita nos ensina que, além de seres imortais, somos seres reencarnantes, porque não conseguimos realizar numa única vida tudo aquilo que deveríamos realmente realizar, porque Deus, em nos criando, projetou-nos para que um dia atinjamos a condição de seres perfeitos, seres luminosos, tanto quanto Jesus já o é. E esta possibilidade real, verdadeira, de atingir um dia a perfeição, dentro das nossas próprias fragilidades, da nossa condição ainda muito humana, da nossa chamada materialidade moral ou moral materializada, diante das nossas dificuldades, dos nossos trejeitos e jeitos, maneiras de ser e conviver no mundo, nós não conseguiríamos atingir esse estado de espíritos perfeitos numa vida só. Seres, então, reencarnantes, cuja cada reencarnação é para nós, no dizer de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a bênção do recomeço. Então, nós somos estes semeadores que temos semeado desde o momento em que fomos criados por Deus. Naturalmente, quando ainda seres primitivos, agíamos e reagíamos conforme os impositivos da lei, muito mais de forma autômata ou automática, diante das necessidades de um ser primitivo. Mas quando passamos a desenvolver as nossas primeiras sensações e identificando-as, quando a nossa inteligência começou então a se desenvolver através do recurso da inteligência,
da identificação das nossas sensações, tanto quanto depois do surgimento das nossas emoções, e ao longo do caminho fomos qualificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a partir de então, como criaturas pensantes, seres emocionais, cuidando melhor da nossa própria história, do uso da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos impulsos, direcionando-os para a felicidade que almejamos. Semeadores, então, de nós mesmos ou em nós mesmos, mas semeadores também nos corações dos outros, na vida dos nossos companheiros de jornada. Semeadores no mundo, lançando no mundo as sementes. Quando o evangelista, na narrativa do Cristo, inicia dizendo, e o semeador saiu a semear, esta condição, então, do semeador, que somos todos nós, filhos e filhas de Deus, dizendo o evangelista, saiu a semear. Não só de quem sai de um lado para outro, ou anda de um lugar para outro lugar, mas antes deste movimento externo, desta semeadura que poderíamos e poderemos realizar, indo para os lugares, fazendo as viagens, este semeador que saiu a semear de si mesmo, o movimento interno, a mudança que vem de dentro para fora, e o semeador saiu a semear, a nossa manifestação, que não é só uma manifestação comportamental da nossa conduta, das nossas atitudes, mas também dos nossos pensamentos, dos nossos sentidos, da nossa capacidade visual, da nossa capacidade auditiva, da nossa fala, da oralidade, da nossa manifestação gestual, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Então, o semeador que vai se qualificando, e tanto quanto se qualifica, melhor se torna um trabalhador com Cristo nas obras de Deus, na implantação do reino de amor entre as criaturas humanas na terra. É deste semeador que Jesus, na parábola do semeador, nos falou. Este semeador que somos todos nós. Mas que na continuidade da parábola diz, eis que o semeador saiu a semear, mas parte das sementes caíram pelo caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Momentos, então, em que, destituídos ainda de um compromisso sério com a nossa própria realidade existencial, ou das coisas de Deus, do nosso compromisso com o Pai, fazemos, realizamos, somos alguém que lançamos até sementes pelo caminho, mas sem estarmos efetivamente com os nossos objetivos firmes e resolutos nesta semeadura. Coisas que falamos, coisas que pensamos, coisas que escutamos, e essas nossas realizações muitas vezes se perdem nesta nossa trajetória, como que sementes lançadas ao longo do caminho e os pássaros do céu vindo e as comendo. Oportunidades perdidas, momentos não vividos em plenitude, realizações sem que efetivamente tivéssemos cuidado dos alicerces. Muitas vezes mudanças feitas de forma repentina, abrupta, sem estabelecermos realmente um processo de mudança estável. Esta mudança que parte de dentro para fora. Diz o evangelista, na narrativa do Cristo, da parábola do semeador, que parte das sementes ainda caíram entre as pedras. E as sementes logo surgiram, mas não tendo uma terra para poderem continuar com as suas raízes, logo então elas surgiram
mas não tiveram profundidade e o sol as queimou. Então, quantas coisas também, como semeadores que somos, realizando a nossa vida cotidiana, dia a dia, pelas horas, pelos meses, pelos anos, quantas coisas também fazemos sem esta profundidade e ficamos na superficialidade de quem faz por fazer, de quem fala por falar, de quem ainda não se analisando ou não analisando as circunstâncias que envolvem a nossa própria existência, fazem sem acompanhar sistematicamente ou metodicamente aquilo que se está fazendo. Como quem faz sem conhecer. Diz Saint-Exupéry, só se ama aquilo que se conhece. Por isso nós precisamos nos conhecer e também conhecer a vida. Conhecer as circunstâncias que envolvem a nossa existência, para nos colocarmos no foco e nos mantermos nele. O foco da existência, o foco dos nossos objetivos. Qual é a razão da nossa própria existência? Quais são as nossas tarefas, as tarefas que devemos realizar, as nossas pequenas missões? Não importa o tamanho da missão, importa o tamanho da tarefa. O que importa é estar trabalhando, estar operando, realizando, semeando. É disto, então, que vamos chegar aos semeadores de luz, que é a nossa temática da noite, né? É isso que a parábola do semeador também, de alguma forma, contém nos seus ensinos esta orientação. Quem é este semeador? Todos nós. Onde tem ficado as nossas sementes? Pelo caminho ou tem caído entre as pedras? Ou na parte das sementes que caíram ainda nos espinheiros, e crescendo os espinhos, as sufocaram, deixando então que o nosso dia a dia nos sufoque, deixando então que muitas atividades nossas realizadas fisicamente ou materialmente, diante das nossas necessidades de sobrevivência, ultrapassem até as nossas próprias necessidades de autorrealização como espíritos imortais e seres reencarnantes. Deixando então que dentro de um certo ativismo, nós até façamos muitas coisas, até trabalhemos, mas trabalhando muito, fazendo muito, sem estar acompanhando em cada instante, em cada minuto vivido, o valor, o sabor, o gosto do que se está fazendo, do que se está realizando. Ou nos sentirmos sufocados com as dores, com aquilo que assistimos, com aquilo que vemos, com as notícias que nos chegam, com o momento pandêmico, com as dificuldades, e vamos nos deixando sufocar pelos próprios sentimentos ou até mesmo pelo pessimismo, se não nosso, mas de muitos, ou daqueles que também nos influenciam, porque somos seres influenciáveis. Influenciamos os outros, somos influenciados pelos outros, nos influenciamos mutuamente, somos influenciados pela vida, pelo movimento do mundo, pelas notícias que nos chegam. Então, este semeador, na atualidade, na sua condição pensante e no seu teor emocional, precisa também se qualificar como alguém que não se deixa impressionar ou se sugestionar por toda e qualquer circunstância, para que não percamos o chamado fio da meada, para que não percamos o foco daquilo que estamos objetivando. Seres imortais, seres reencarnantes, filhos de Deus, criados para a luz, e para que esta luz realmente brilhe em nós, e nós possamos vencer as sombras, não perdendo a fé entre as sombras do mundo. Mas parte das sementes cairão em boa terra, em terra fértil.
na terra fértil dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos espíritos, na terra fértil dos corações e das mentes dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada, que hoje compõem o planeta Terra conosco, entre os encarnados, mas também dos desencarnados que fazem parte da crosta espiritual planetária, daqueles que estiveram aqui encarnados e que voltarão ainda a reencarnar, daqueles que hoje estão aqui reencarnados e que desencarnarão. Este movimento entre o plano espiritual e a Terra, no movimento de influências, de energias, onde todos nós estamos envolvidos nestas conexões energético-magnético-espirituais. Então, a influência não só do mundo corporal ou do mundo físico dos encarnados entre os próprios encarnados, mas deste movimento de influências do mundo espiritual, do mundo dos desencarnados para conosco, e das nossas influências para o mundo dos encarnados, com as nossas mentes, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, tanto quanto com as nossas realizações. Então, a parábola do semeador, nos dando a condição de semeadores, a preocupação nossa em nos tornarmos seres melhores, portanto, nos qualificando como bons semeadores, e a nossa identificação, autoidentificação e identificação daquilo que está à nossa volta, para percebermos onde estamos lançando as nossas sementes ou onde estamos deixando que as sementes lançadas por outros caiam em nós. Pelo caminho, entre as pedras, nos espinheiros ou na boa terra, na terra fértil. Semeadores de luz. Que luz é esta? Antes de tudo, é bom relembrarmos que somos filhos de Deus, filhos da luz. Deus é luz. E como filhos da luz, criados para a luz, precisamos então acender esta luz ou mantê-la acesa quando nós já a acendemos. Disse Jesus: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Uma narrativa do evangelista Mateus, quando fala do cego de nascença, Jesus encontrando-se com o cego de nascença, no versículo 5, diz ali o evangelista que Jesus assim teria se manifestado: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Enquanto estamos no mundo, somos a luz do mundo. Semeadores de luz. Vamos iniciar pela luz do próprio pensamento, ou dos próprios pensamentos. Somos semeadores de luz nos nossos pensamentos e nos pensamentos que projetamos aos outros e ao mundo. Os nossos pensamentos influenciam, contagiam ou contaminam o mundo do outro, o mundo mental, emocional, sentimental do outro, e o mundo, por assim dizer, que nos rodeia. Então, ser o semeador de luz pelo pensamento, manter a positividade do pensamento, manter pensamentos luminosos, pensamentos de tranquilidade, de calma, de mansidão. Naturalmente, sabemos nós que envolvidos que estamos por esta influência chamada pela psicologia de influência sistêmica do mundo que nos rodeia, somos atingidos por esses pensamentos do mundo todo e de cada um dos nossos irmãos, de alguma forma, que nos chegam pelas vias destas energias que atingem o nosso campo mental.
Elaboramos os nossos pensamentos e os nossos pensamentos são elaborados por nós mesmos, mas também com a influência que recebemos deste mundo externo, dos estímulos que recebemos do mundo externo. Tanto quanto somos influenciados também pelo nosso inconsciente. O que é o inconsciente? O nosso arquivo confidencial, o nosso baú de recordações. Aquilo que vivenciamos outrora, em encarnações anteriores, e que fazem parte da nossa historiografia espiritual. O inconsciente é representado, então, naquela imagem do iceberg, onde vemos apenas uma ponta do gelo na superfície, mas o restante está por debaixo d'água. Este é o inconsciente. Aquilo que temos, então, no nível do consciente, diante dos nossos sentidos, do que vemos, enxergamos, ouvimos, escutamos, daquilo que nos é falado, daquilo que nós falamos, como agimos e reagimos no mundo, neste mundo de consciência que não é total, que não é plena, porque nós ainda somos estes seres envolvidos também pelo nosso inconsciente, que guarda as nossas memórias, os nossos arquétipos, os nossos mitos, as nossas crenças do passado. O que pensamos, o que falamos, o que fizemos, como nos comportamos no passado, e que nos traz esta resultante interna de quem somos, mas, banhados pelo esquecimento do passado, nós não nos lembramos, mas somos influenciados por estes seres, por estas personagens que nós habitamos no passado e que nos traz a resultante de quem somos hoje, trazendo as nossas tendências, os nossos impulsos, os nossos pendores, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de entender a vida, o nosso modo de se relacionar com o outro. Mas ser semeador de luz pelo pensamento é, então, estabelecer uma conexão com a luz, né? Com o divino, com o pensamento divino. Jesus, numa de suas falas, disse-nos: eu e o Pai somos um. A total conexão, a total integração cósmica com o divino. A Bíblia nos diz: vós sois o templo de Deus. Deus habita em vós. E nós estamos, então, com esta nossa tarefa, em cada encarnação, de nos reaproximarmos de Deus, buscando Deus na intimidade, onde, na verdade, segundo o preceito bíblico, ele habita em cada um de nós. Na primeira estrofe do poema Marchemos, de Castro Alves, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no primeiro livro psicografado pelo Chico, Parnaso de Além-Túmulo, no poema Marchemos, então, primeira estrofe, diz Castro Alves: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Filhos e filhas da luz, criados para a luz, e em cada reencarnação nos aproximando desta luz, que nos retirará das sombras, as chamadas sombras individuais e coletivas. Então, ser semeador, ou sermos semeadores de luz, antes de tudo, dos nossos próprios pensamentos. Fiat lux. Quando a luz se faz, os nossos pensamentos, então, se luarizam, se acalmam, se tranquilizam, e nós conseguimos coordenar melhor os nossos pensamentos, conseguimos elaborá-los de uma forma melhor. Tudo isto pode ser facilitado, favorecido com a reflexão diária, de leituras, com a meditação,
com estados de silêncio da alma, de momento em que fechamos os olhos, baixamos as nossas cabeças e pensamos em nós mesmos, no outro, na vida, em que pensamos antes de tudo em Deus, buscando esta conexão com o Pai, e onde também pensamos em Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, nosso amigo. Neste dia do amigo de 20 de julho, nós temos este nosso amigo Jesus, que nos envolve com seu evangelho redentor e que nos deixou cantigas suaves de amor, de paz e de luz através das suas palavras rememoradas até hoje. Ser semeador de luz, promotor da luz, acendendo a luz em si mesmo e pensando na luz pelo mundo, na luz do mundo, na luz pelo outro, na luz do mundo do outro. Diante das sombras, então, que nos envolvem e envolvem a humanidade terrena ainda, diante dos estados de desconcerto, de desalinho, de inarmonia, se os nossos pensamentos são pensamentos luminosos, são pensamentos elevados, são pensamentos que se sublimam buscando a conexão com o divino, a verticalização dos nossos pensamentos, somos nós, então, estes semeadores de luz pelo pensamento. E os nossos pensamentos carregarão, estenderão esta luz para além de nós mesmos. Acendemos luzes, brilhamos esta nossa luz, por menor que seja, porque não temos ainda uma luz da qualidade do Cristo Jesus. Mas estamos, aos poucos, acendendo as nossas luzes, passo a passo, etapa a etapa. Estamos cuidando das nossas arestas, dos nossos pontos nevrálgicos, e precisamos fazer este exercício de afastar os pensamentos do mal, resistindo, então, e buscando os pensamentos retos no bem, os pensamentos com retidão. Afastando de nós os pensamentos de pessimismo, de derrotismo, de decepções, os pensamentos que nos levam às memórias de momentos passados desta nossa vida atual, onde tivemos tristezas, onde estivemos desolados. Problemas todos enfrentamos, mas precisamos ficar com a memória das lições que podemos tirar dos enfrentamentos dos problemas, das situações difíceis. Muitas vezes lastimamos, reclamamos e ficamos aprisionados com as histórias tristes, com as decepções que tivemos, com as desilusões, e os nossos pensamentos ficam envolvidos com essas recordações, com estas memórias, que fazem permanecer em nós a sombra, não dando espaço para a luz. Então, semeadores da luz ou semeadores de luz pelo pensamento. E para que os nossos pensamentos conectados com os pensamentos dos nossos irmãos do caminho e com os nossos irmãos desencarnados possam também promover a luz, e nós estaremos cumprindo com aquilo que Jesus, então, nos disse, de que somos luzes. Né? Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Ser semeador de luz não só pelo pensamento, mas também até no uso dos nossos sentidos. Semeadores de luz pela nossa visão, pela capacidade que temos visual, não só de quantificar o ambiente, não só de qualificá-lo materialmente, não só de mensurá-lo, mas a nossa capacidade visual, dentro desta proposta do semeador de luz, que com a sua visão olha agora
com um olhar diferente. Jesus disse que vejam os que têm olhos de ver. Então, a nossa capacidade visual, que vai atrelar-se à nossa condição pensante e à nossa condição emocional, e dando, então, uma melhor qualidade à nossa capacidade de visão. Jesus, ao olhar as criaturas, aqueles e aquelas que o procuravam, como o doce Rabi da Galileia, o Salvador, o Messias, o médico dos médicos, o médico das almas, Jesus penetrava com o seu olhar a intimidade de cada uma daquelas criaturas. Conseguia entender e ver, identificando as suas mazelas, as suas deformidades íntimas, os seus estados desolados do próprio coração, tanto quanto conseguia perceber-lhes a vontade, o desejo de se modificarem, de se alimentarem do verdadeiro alimento, do alimento real que mata a fome do espírito, a sede daquele que realmente tem sede, não só da água da vida, mas da sede da água, desta água que Jesus nos trouxe em abundância, a vida em abundância, a água que mata a sede do Espírito, a sede de paz, a sede de luz, a sede de amor, e para que nunca mais voltemos a ter esta sede. Um olhar que entende, um olhar que abriga, um olhar que consola, um olhar que se ilumina e ilumina aquele para quem estamos olhando, que tem dores, que tem problemas, que tem dificuldades, que tem suas aflições, que está sobrecarregado, cansado, aflito, e que necessita de alguém que olhe com compaixão, com a compreensão, com a luz do entendimento de um novo olhar, que entende as criaturas humanas, ainda imperfeitas, porque inacabadas, mesmo aquelas que se autodestroem, mesmo aquelas que ainda cometem crimes, mas que necessitam deste olhar do entendimento diante de irmãos nossos que ainda não aprenderam o que nós já aprendemos, de irmãos nossos que ainda se colocam distantes de Deus, ou que teimosamente insistem em dizer que não o aceitam. O olhar, a luz do olhar, semeadores de luz pelo pensamento, semeadores de luz pelo nosso olhar, semeadores de luz pela nossa capacidade auditiva, de ouvir o clamor do mundo, de ouvir as interrogações, as questiúnculas daqueles que nos rodeiam, de ouvir as palavras doces e as amargas, de ouvir as palavras que acariciam e as palavras que machucam, mas tendo a luz de uma nova escuta, a luz do entendimento de uma nova escuta do cristão verdadeiro, do semeador de luz com Cristo, que ouvindo o clamor do mundo, entende o mundo. E logo, ao ouvir então as dores do mundo, as lamúrias do mundo, une o pensamento, a emoção, o sentimento para externar ou estender o amor que já temos aprendido no Evangelho com o Cristo. Então, a capacidade de escuta que para ouvir, que faz silêncio para que o outro fale, daquele que ouve com paciência, daquele que ouve com tolerância, daquele que ouve de forma otimista, esperançosa, acreditando, tendo fé.
daquele que ouve, dando ao outro a chance, tanto quanto nós temos e queremos a chance de termos uma nova oportunidade. Oportunidade esta que Deus a todos nós dá. Porque Deus sempre mantém as portas abertas para todos os seus filhos, porque Ele sabe que dia ou outro virá o arrependimento, o remorso, o cansaço dos padecimentos, o cansaço das lutas, o desejo de mudar, a vontade de prosseguir, de levantar do caminho, de levantar os olhos para os céus, para novos horizontes. Então, o semeador de luz, que pensa na luz, que vê com a luz e que ouve com a luz do entendimento, a luz que abriga, a luz que aquece, a luz que se solidariza, a luz que conforta. O semeador de luz através da palavra, da oralidade. Eis que o semeador saiu a semear, saindo de si mesmo, saindo de nós mesmos, mas não só, como dissemos, para aquele movimento material, físico, terreno, mas daquele que viaja de dentro de si mesmo e se direciona para o outro. E hoje, através do recurso tecnológico, não tendo mesmo nem que sair das nossas casas para realizarmos este trabalho, porque podemos estender a luz através deste recurso tecnológico, das redes sociais, de modo virtual, mas de modo que a nossa fala, ouvida, ou aquilo que escrevemos, chegue também aos nossos irmãos do caminho. Mas ser semeador de luz através da fala que consola, que esclarece, da fala que abriga, da fala que redimensiona, da fala que explica, da fala que justifica, da fala que não só pergunta, interrogando ou questionando para tentar ajudar, mas da fala que, explicando os porquês da vida, mostra um outro sentido à existência, ou da fala que às vezes se cala, silencia, para que o outro fale. Embora muitas vezes o nosso silêncio também seja uma fala, dependendo do momento, da situação. Trabalhamos com pensamento, trabalhamos com a visão, trabalhamos com a escuta. E há o silêncio que substitui muitas palavras. Mas ser semeador de luz pela palavra, levando o entendimento, aquilo que conhecemos, para que o outro também conheça, para que tenha acesso ao conhecimento das verdades imortalistas, das leis de Deus. E o Espiritismo, desde que surgiu a partir do Livro dos Espíritos, codificado, porque as ideias espíritas são de há bastante tempo, mas do Espiritismo codificado a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, nos trazendo pela filosofia, pela ciência espírita, pela moral espírita, as respostas que tanto precisamos de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, dando valor, então, ao próprio tempo, do valor de cada instante, do valor de cada hora, do valor das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que enxergamos, daquilo que escutamos, daquilo que estamos falando, sabendo que tudo isto são energias, ou tudo isto é energia, esta energia que influencia, esta energia que magnetiza. Então, a nossa capacidade de fala, e sendo luz pela fala positiva, pela fala que acolhe o outro, pela fala que conforta o outro, pela fala que abriga o outro,
pela fala que estende o entendimento, a compreensão, mas explicando o porquê da dor, o porquê do sofrimento, porque o Espiritismo assim nos explica, e como agentes modificadores de nós mesmos, mas também como agentes multiplicadores dessas ideias, nós podemos levar, então, através da nossa palavra, esta luz, para que o outro também veja ou ouça a luz através de palavras, do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz do pensamento, a luz do olhar, a luz da nossa audição, a luz da nossa fala, a luz da nossa emoção. Ser um semeador de luz através das emoções. Nós somos seres emocionais. Temos lágrimas, temos risos, temos sorrisos, temos momentos em que estamos um tanto taciturnos, circunspectos, fechados em nós mesmos. É do nosso próprio processo da alma humana, que muitas vezes se exterioriza, outras vezes se interioriza. Somos seres extrovertidos e muitas vezes introvertidos. Colocamos para fora as nossas dores e nem sempre as colocamos. Diz Marielza Tiscati, na sua canção Bem-aventurados aflitos, muitas vezes os lábios sorriem, mas a alma chora. Então nós olhamos o outro e não sabemos o que está se passando com ele, o que ele está pensando, como ele está vendo alguma coisa, como ele está ouvindo, tanto quanto ele não sabe. Como nós estamos também vendo, ouvindo, enxergando aquilo, percebendo, aceitando ou não aquela situação. Então é um mundo de muitas emoções. Chegamos a dizer que é um verdadeiro caldeirão de emoções, das aflições do mundo, dos aflitos, mas também dos que cometem as aflições, dos que são violentos, agentes da violência, e dos que sofrem a violência, dos que choram e dos que fazem chorar, dos que cantam e dos que fazem a música, dos que fazem o canto, dos que sorriem, dos que geram os sorrisos, dos que atingem estados felizes, dos que promovem a felicidade, tanto quanto daqueles que ainda geram a infelicidade em si mesmos e no outro. Então, ser um semeador de luz através da emoção, nos emocionarmos com as palavras do Cristo, com o Evangelho do Senhor, com os ensinos do Espiritismo, nos emocionarmos com a vida, com a natureza, nos emocionarmos com Deus, com a presença de Deus em nós, porque sabemos que Deus está conosco todos os dias, todas as horas. Deus que habita em nós, Deus que é o nosso Pai de amor e de caridade, de misericórdia. Nos emocionarmos com Jesus, que é este nosso amigo, este nosso irmão, que nos envolve com seu amor. Nos emocionarmos com os nossos anjos de guarda, com os nossos espíritos protetores, com os nossos espíritos familiares. Nos emocionarmos com o sorriso de uma criança. Nos emocionarmos com um pássaro que gorjeia. Nos emocionarmos com uma flor no jardim, com uma estrela no céu, com a lua que ilumina a noite escura. Nos emocionarmos com a chuva que tamborila no telhado. Nos emocionarmos com o sol que ilumina e aquece a terra. Nos emocionarmos com as nuvens que parecem brincar e formam figuras no alto dos céus. Nos emocionarmos com o rio que corre, com as ondas do mar. Nos emocionarmos com o bafejo suave do vento, da brisa. E diz Fernando Pessoa, às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Ser um semeador de luz através da emoção que canta, da emoção que declama, da emoção que atinge este panorama de paz e de amor e de luz que todos
queremos sentir e ver à nossa volta. Ser um semeador de luz pelo pensamento, ser um semeador de luz pela visão, pela audição, pela fala, pela emoção, pelo sentimento. Pelos sentimentos mais nobres, pelo sentimento do amor, pelo sentimento que pacifica, pelo sentimento da mansidão, pelo sentimento que abriga, que acolhe, que humaniza, que irmaniza, pelo sentimento que felicita, pelo sentimento que nos une fraternalmente uns aos outros. Ser um semeador de luz pelo sentimento que perdoa, que pede perdão, que dá o perdão, que desculpa, que concede oportunidades, que abre mão, muitas vezes, em favor do outro, entendendo o outro nas suas dores, dos sentimentos nobres que nos levam a sermos pacientes, tolerantes, calmos, tranquilos, trabalhando em nós, esses nossos estados ainda de invigilância ou de incompletude, em que nos perdemos nos próprios labirintos existenciais de nós mesmos, criados então para a vitória, criados para a luz, todos temos condições de sermos semeadores de luz em nós, acendendo esta luz no nosso sentimento, transformando a mágoa, o ressentimento, o rancor, o ódio, a ira, nesses estados mais felizes deste amor, que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando fala do amor, diz ele que é um amor ainda vivido no amor maternal, no amor paternal, no amor fraternal, no amor filial, no amor à raça, no amor ao sexo, no amor à pátria, no amor à religião, mas tudo isto são caminhos para que nós vivamos um dia o amor humanitário, raio direto do amor divinal, ou nos aproximemos do amor do Pai, tendo Jesus nos trazido a proposta do amor, reunindo toda a lei, todos os mandamentos, todos os profetas, no amar a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Sendo semeadores de luz pelo pensamento, pela visão, pela audição, pela fala, pela emoção, pelo sentimento, pela nossa atitude, pelo nosso toque, pela mão que se estende, pela mão que segura em outra mão, pela mão que abraça, ou pelos braços que abraçam, mesmo que hoje virtualmente, pelas mãos que estendem energias, pelas mãos que tocam o solo, que cuidam da terra, aram a terra, pelas mãos que instrumentalizam, que operam, pelas mãos que agem, pelas mãos que tocam uma flor, um pequeno animal doméstico, pelas mãos que tocam os cabelos de uma criança, de um idoso, das mãos que acariciam, das mãos que suavizam dores, das mãos que alimentam, das mãos que confeccionam, das mãos que trabalham o próprio artesanato da vida, através dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Ser um semeador de luz pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Comportamentos e condutas que estamos trabalhando mediante o nosso aprendizado, a nossa condição intelectiva do que agora conhecemos e sabemos das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, das potencialidades que despertamos, destas nossas capacidades morais, espirituais, sensório-perceptivas, que vão nos fazendo desenvolver como filhos e filhas de Deus compromissados com as coisas do Pai, e não só realizando coisas terrenas, e mesmo que em fazendo as coisas mais terrenas, mais próprias do dia a dia, mas fazendo com qualidade. Como alguém que varre uma casa, que lava
uma louça, que cuida de um jardim, que lava um carro, ou que realiza as suas tarefas diárias, cantando, energizando, estendendo luz pelas mãos, pelo olhar, pela audição, pela fala, estendendo luz pelos nossos poros, e com isto iluminando o mundo à nossa volta. Estas atitudes que estamos todos trabalhando para que realmente solidifiquemos em nós as virtudes às quais o Evangelho nos convida, são convites à paz, convite à paciência, convite ao otimismo, à tolerância, à resignação. Nós estamos aos poucos trabalhando tudo isso, e o mundo nesse instante precisa disso. Jesus, quando reuniu aqueles pescadores simples, convidou-os a que fossem e se transformassem, fossem com ele, se transformassem em pescadores de homens. Nós somos hoje convidados também nesta trajetória com Cristo em sermos pescadores de almas, mas semeadores de luz. Eis que o semeador saiu ou sai a semear. E nós então semeamos pelo pensamento, pelos nossos sentidos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, e vamos nos qualificando aos poucos, e o mundo que nos rodeia precisa disso. O mundo que nos parece em sombras, e que na verdade ainda está envolvido por muitas sombras, necessita da luz. E como filhos da luz, somos convidados a nos autoiluminarmos e a sermos estes semeadores que saem a semear a luz do pensamento, a luz do entendimento, a luz da compreensão, a luz da aceitação, a luz do abrigamento, do acolhimento, a luz da empatia, a luz da fraternidade, a luz da solidariedade, a luz da mão que se estende, do abraço que se dá, a luz deste novo olhar que vê o mundo desta forma que Jesus nos ensinou. Porque disse ele: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e encontrareis repouso, alívio para as suas almas, para as suas dores. No mundo de dores e de sofrimentos, somos convidados a sermos semeadores de luz, luz do entendimento, luz da paz, luz do amor, luz dos cristãos redivivos que caminham com Cristo, semeando pela terra, pela gleba que Ele nos ofertou como proposta de trabalho, como lugar onde deveremos santificar as nossas atitudes, santificando-nos a nós mesmos. E diante das dores, destes processos de morte, não só pela pandemia, mas também de outras causas, mas no momento de sofrimentos, de tantos feminicídios, parricídios, infanticídios, fratricídios, suicídios, de tantas situações que desarvoram a alma e que nos chamam, de alguma forma, ao desalento, é preciso manter a fé pelo entendimento, sabendo que Deus nos ama, de que Jesus é esse mestre e esse amigo,
e de que todos passamos por aquilo que precisamos passar, porque estamos num processo de crescimento. É apenas um período de transformação. Vai passar, mas mantenhamos os archotes da fé, as chamas da esperança nos nossos corações, levando luz aos nossos irmãos do caminho, ao mesmo tempo em que acendemos luzes em nós mesmos. Que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Para no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo e ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz. Vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais, nós aqui agradecemos por estes momentos de paz e de luz. E que estas nossas vibrações fraternais, chegando aos nossos irmãos do caminho e os que mais sofrem, tenham eles este alívio, como um verdadeiro bálsamo a suavizar as suas dores e enxugar as suas lágrimas. Sê conosco, Senhor, em nossas vidas. Continua conosco, Senhor, peregrinando pelos caminhos, e que cumpramos a parte que nos cabe pela trajetória humana nesta implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas. Que a tua paz seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.